Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala a tua vontade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores Enche-me e gozo para te servir. de gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Fala com muito amor, Vencedor para sempre. vencedor para sempre. Livre te hei de pôr. Fala-me cada Sempre dia, eterno. sempre eterno. Ouvir tua voz eu quero. Ouvir tua voz E nesse mesmo som. e nesse mesmo som. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Evangelho que escreveu João 3, terceiro capítulo, a partir do versículo 1. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Nós imaginamos tanto que eu gosto de dar glória a Deus e glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus todo dia, em todo lugar. Às vezes, conversando com os irmãos na rua, glória a Deus, as pessoas olham. Aliás, até às vezes dentro da igreja tem gente que ri, está dando glória a Deus. Tem gente que olha para trás assim, quando a gente está em outra igreja, mas tem que dar glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite, digam de noite. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito aí letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a igreja, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Jesus. Podemos sentar. Eu esqueci, as crianças foram. Glória a Deus. Eu já não falar versículo. Às vezes decora durante a semana, né? Lá é assim, Guedes? A Giovana decora lá? Mas chega aqui e fala, né? Glória a Deus. Muito bem, olhe por favor para mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Depois pedir para que ninguém fique lá no hall de entrada, tá, gente? Eu peço, por favor. Olhem para mim, por favor. Aqui nós temos um homem importante, aliás, muito importante em Israel, que vai ter com Jesus de noite. E esse homem chamava-se Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus. E isso é ressaltado não somente aqui nesse versículo, mas lá no capítulo 7 também de João, e no capítulo 19 também, quando é citado Nicodemos, fala aquele que foi ter de noite com Jesus. A gente não sabe por que ele foi ter de noite com Jesus. Não sabe se é porque ele se achava muito importante e que Jesus só andava com os pobres, com aquela, né, como diz no programa do Chaves, com aquela gentalha, né? Não sabe se era por isso, se ele andava com a gentalha, mas só que aquela gentalha é que cria nele, aquela gentalha é que deu crédito às palavras dele, aquela gentalha que se fez discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Então quero ser igual àquela gentalha, crer em Jesus, seguir a Jesus, obedecer a Jesus, glorificar a Jesus. Amém? Então ele foi ter de noite com Jesus. Naquela época não tinha eletricidade, né? A gente fica imaginando encontrar na casa lamparina ou um lampião, né? Era até difícil, né? E talvez por isso que foi também, não sei. Mas, queridos, o certo é que ele foi. E quantos não foram? E hoje também, quantas pessoas, como eu estava conversando hoje com o André, esposo da Fernanda, ele saiu, está lá, o André está lá. Estava falando com o André se converteu a Cristo, vai se batizar, está se preparando para batizar, trabalha na GVD, e ele estava me dizendo de um colega de trabalho dele lá, que é um usuário de drogas, e chegou para ele e falou assim: André, agora você é crente, né? Você é evangélico, me conta como é que é esse negócio de ser evangélico, como é que é o seu fim de semana agora? Porque o André ia para os bares, ia com a turma, né, as festanças, essas coisas de bebidas e mulheres e danças e tanta coisa, né?
que acontece por aí. Como é que é o seu fim de semana? Eu falei assim: olha, meu fim de semana é normal, eu gosto de passear com a minha esposa, gosto de ir num restaurante com ela, ou ir numa chácara. Eu gosto de passear, mas vou para a igreja, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus. Ele falou assim: olha, eu tenho vontade de ir também para a igreja, mas eu não dou conta. Então, queridos, o Nicodemos, ele pode ser muito criticado por pregadores, porque foi ter de noite com Jesus, mas foi. Glória a Deus. Aleluia. Mas foi encontrar-se com Jesus. Quem era o Nicodemos? Eu já disse, era um homem muito importante. E eu comentei com o pastor Leonardo, com a minha esposa também, com o pastor Matias, que eu descobri na Bíblia. Eu creio que foi o Espírito Santo que mostrou, uma coisa tão pequena, mas foi o Espírito Santo que mostrou por que o Nicodemos era rico. Uma mostra de que ele era rico. O José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus da cruz, e junto com o Nicodemos sepultou Jesus, o José de Arimateia também era rico, e tem prova na Bíblia que era. O José de Arimateia tinha um túmulo que foi feito na rocha, e só os ricos lá em Israel que faziam isso. E o Nicodemos? Qual a prova que o Nicodemos era rico? Primeiro, que diz aqui a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Segundo, os irmãos se lembram da Maria, está ali em João também 12, me parece que 5, a Maria, irmã da Marta. Jesus foi lá na casa deles, e ela pegou e ungiu a cabeça de Jesus, derramou de um perfume sobre Jesus, do alabastro, né, daquele vaso, derramou sobre Jesus. E em outro texto diz que era 1 libra de perfume. E sabe o que o Judas Iscariote, que era o tesoureiro, disse? O Judas falou assim: olha, para que esse desperdício? Porque pode-se vender esse perfume aí por 300 denários e dar para os pobres. O Judas, diz a Bíblia lá, que não queria dar para pobre nada, ele queria ficar com os 300 denários. Mas 300 denários é o salário de 1 ano, naquela época, de um trabalhador braçal em Israel. E aí diz a Bíblia, eu estou falando isso para falar do Nicodemos, e diz a Bíblia, né, 19 de João, do mesmo evangelho que nós lemos, que quando desceram o corpo de Jesus lá na cruz, o José de Arimateia e o Nicodemos, e diz o texto que o Nicodemos estava levando cerca de 100 libras de perfume para perfumar o corpo de Jesus. Se 1 libra era dinheiro de 1 ano de trabalho, então realmente o Nicodemos era rico, mas era um rico que tinha a mão aberta para a obra. Ele fez aquilo com amor, ele fez aquilo com gratidão pelo que o Senhor tinha feito na vida dele. Muito bem, então Nicodemos era um homem rico, e acho interessante esse encontro que ele teve com Jesus Cristo, porque todas as pessoas que de fato se encontraram com Jesus Cristo e deram ouvidos às suas palavras, eles tiveram as suas vidas transformadas, eles tiveram as suas vidas mudadas, eles tiveram a história de suas vidas recomeçadas, porque ninguém vai a Jesus e volta sem uma resposta. Ninguém vai a Jesus e volta da maneira que foi, porque quando encontramos com Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Glória a Jesus. Mas o Nicodemos veio com um discurso pronto para Jesus, porque ele foi ao encontro de Jesus não somente no nome dele, mas ele foi no nome de outros que queriam ir também, que faziam parte do sinédrio, dos outros homens importantes em Israel. Por isso que quando ele chega a Jesus, ele diz: mestre, sabemos, Rabi, melhor dizendo, Rabi, sabemos que és mestre.
Digam todos: Rabi, sabemos que és mestre. Amados, você já teve a experiência de quando você prepara-se um discurso, uma palavra para falar para alguém, para falar para o seu vizinho, ou para falar para o patrão, ou para falar para alguma coisa, para o professor? Ah, mas eu não fiz essa prova, não passei bem, não fiz bem aquela prova, né? Mas eu vou chegar lá no professor amanhã e vou falar assim, assim, assim para ele. E fico o dia inteiro com aquele negócio na cabeça: olha, eu vou falar assim, assim, assim. Ou mesmo às vezes você está até com raiva de alguém, mas eu vou falar assim, assim, porque é fulano. O Nicodemos é assim, ele estava com o discurso pronto. Eu vou chegar lá, talvez o pessoal do Sinédrio falou: você vai chegar, é para você falar assim, assim, assado. Fala desse jeitinho. Estava com o discurso pronto. Rabi, sabemos que és mestre. Queridos, não basta saber que Jesus é mestre. Aliás, falar que Jesus é mestre é muito pouco, gente. Ele estava chamando Jesus apenas de mestre. E muitos por aí falam de que ele foi um espírito evoluído. Gente, falar que Jesus é mestre, ou que é um espírito evoluído, é a mesma coisa de parabenizar o Einstein, de saber somar 2 mais 2. É muito pouco. É muito pouco. Por quê? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Criador. Porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é soberano. Ele não é apenas mestre, mas ele é aquilo também que o profeta Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Bem sabemos que és mestre. Isso é muito pouco, isso é muito pobre para falar a respeito de Jesus Cristo. Então não basta também saber sobre Jesus. Tem muita gente que sabe sobre Jesus, tem muita gente que lê sobre Jesus, tem muita gente que conhece a história de Jesus, tem muita gente que sabe muita coisa de Jesus, mas não basta apenas dizer sabemos, ou eu sei acerca de Jesus. Não basta apenas saber essas coisas, não basta saber, não basta ser um homem religioso, como era o Nicodemos. Era muito religioso, mas religião não salva ninguém. Porque se religião salvasse alguém, se religião salvasse o homem, o Nicodemos não ia até Jesus. Se religião salvasse as pessoas, o Cornélio, lá do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele já estaria salvo. Mas um anjo apareceu para ele e falou assim: vai lá na cidade de Jope e manda chamar o Pedro, o Simão Pedro, para ele vir aqui e falar para você acerca da salvação. Então não basta apenas ser religiosos como eles, saber orar, conhecer a Bíblia, saber quem é Jesus. Quando Nicodemos disse: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Então o busque. Busque a Deus e Ele vai te dar poder. Busque a Deus e Ele vai te capacitar. Busque a Deus e Ele vai te usar. Amém? Mas aí, queridos, como talvez muitos de nós, quando recebemos algum elogio, nós ficamos todo cheio, como se diz, né? Nós ficamos todo inchado. Olha, ele falou que eu sou bom, né? Ó, Valquíria, você é uma boa contabilista, né? Poderia achar bom, eu faço bem meu trabalho. Fulano, você é um grande empresário. Fulano, você faz muito bem isso, o seu trabalho. Suas notas na escola, você tira boas notas, você é muito inteligente.
Jesus recebeu um elogio: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não for com essa pessoa. Querido, Jesus rebateu logo. Ele disse, versículo de número 3: respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi enfático, Jesus foi direto. Em outras palavras, não vem com historinha para mim não vem com esses elogios para mim não. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos não entendeu. Gente, ou seja, o nível que Jesus estava falando era um bem alto para o Nicodemos. Tanto é que mais à frente o Senhor Jesus fala para ele: eu estou falando para você de coisas terrenas, e você não está entendendo. E se eu te falar das coisas celestiais? Ou seja, nascer de novo é aqui na terra. Lá no céu não vai precisar nascer de novo. Você tem que nascer de novo aqui na terra. É de coisas terrenas que tem que acontecer para o homem ou a mulher. Se quiserem entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Mas como nascer de novo? Eu sendo velho, eu posso porventura voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus voltou a responder para ele, em outras palavras, dizendo: olha, não é o nascimento natural, não é reencarnar, como muitos dizem por aí, não, é nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito Santo. Queridos, nascer de novo, o que significa? Significa muitas coisas. Entre essas muitas coisas, significa colocar um ponto final no tipo de vida que eu tenho vivido até aqui. Significa colocar um ponto final no tipo de vida que eu vivo até encontrar com Jesus, porque quando eu encontro com Ele, uma nova vida começa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Existem muitas pessoas vivendo a sua vida apenas religiosamente, mas sem compromisso com Deus. Porque, como eu disse, é fácil falar de Jesus, ouvir de Jesus, ler sobre Jesus, até escrever sobre Jesus. Mas para viver com Ele, para andar com Ele, é necessário nascer de novo. Eu já li uma frase em colante de carro, dizendo assim: é muito fácil carregar Jesus no peito, difícil é ter peito para carregar Jesus. Ou seja, se você a pessoa apenas carrega um crucifixo ali de um Cristo morto, é fácil. Agora é difícil ter Ele dentro de si, ser morada dele. É difícil, por quê? Porque exige renúncia. Porque é o que Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Jesus. Porque muitas pessoas podem até dizer que eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, ou eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom empregado, eu sou um bom aluno, eu sou um bom patrão, eu pago todos os meus compromissos, água, luz é em dia, eu compro na mercearia, na caderneta, ou no cartão de crédito, lá no supermercado, eu pago meu cartão de crédito, eu pago a mercearia, eu pago o que eu peguei emprestado, eu sou uma boa pessoa. Mas
mas isso não leva para o céu, porque isso é dever de todo homem, cristão ou não cristão. Para o cristão pesa mais um pouquinho, é claro, mas é dever de todo o homem. Isso muitas vezes é chamado de justiça própria, de bondade própria. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Isaías que as nossas justiças, elas para Deus, as nossas justiças próprias, a nossa bondade própria, elas são consideradas como trapos de imundícia diante de Deus, não significam nada. Mas queridos, eu quero dizer nessa noite que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, e nós temos aqui João 3:16 e 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele exerça fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Jesus. Então a justiça para ser salvo não é nossa, ela não nos salva, mas sim a justiça de Deus realizada em Cristo Jesus, a justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. A ira de Deus contra o pecado é toda essa ira de Deus sendo derramada em Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Nós sabemos que Deus abandonou Jesus ali na cruz do Calvário por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados. Ele morreu ali na cruz do Calvário, fazendo-se justiça de Deus por nós. Você pode dizer amém? Amém. O Nicodemos, ele ficou curioso, ficou curioso para saber como seria esse novo nascimento. E nós vemos no contexto geral da Bíblia, principalmente no contexto do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Não vamos citar nem as cartas de Paulo. Nascer de novo significa aceitar o modo de vida proposto por Jesus Cristo. Nascer de novo, repetindo, significa aceitar o modo de vida proposto por Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Ele nos oferece um novo modelo de vida. E sabe, queridos, como que Jesus Cristo começou a pregação no seu ministério? Olhem para mim, por favor. Essa é uma palavra para crente, para evangélico, para não evangélico, para cristão, para não cristão. É uma palavra para toda a humanidade. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. O que é arrependimento? Reconhecer que sou pecador e que preciso do favor de Deus. Reconhecer que sou pecador e preciso da misericórdia de Deus. Reconhecer que sou pecador e que preciso da mão de Deus para me levantar e me colocar na presença dele. Glória a Deus. Uma certa vez o Senhor Jesus Cristo estava pregando e chegaram para ele e falaram: Senhor, o Senhor está sabendo que um muro lá da torre de Siloé caiu sobre dezenas de pessoas e todas aquelas pessoas morreram? Isso que eu estou falando para vocês não tem na Bíblia não, mas é uma suposição por causa daquilo que Jesus falou. Sabe o que é que Jesus falou? Jesus falou assim: olha, vocês pensam que aquelas pessoas que morreram decorrentes daquele muro, daquela parede, daquela torre que caiu sobre eles, eles eram inocentes, ou mais inocentes do que vocês? Não,
mas se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão. É preciso arrependimento para entrar no reino de Deus. O novo nascimento em Cristo Jesus exige arrependimento do pecador, exige arrependimento daquele que quer ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Quem vem a mim e não renuncia a si mesmo, quem vem a mim, mas diz que ama seu pai ou sua mãe, ou sua fazenda, ou sua casa, ou seu emprego, ou sua faculdade, ama essas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Mas certa vez Jesus chama um homem para segui-lo, e aquele homem disse assim: Senhor, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele: deixe os mortos sepultar os próprios mortos, mas você vem e me segue. Queridos, esse apelo de Jesus é para todos nós. Venha e siga-me, venha e nasça de novo. Tem muita gente dentro da igreja, frequentando a igreja há muitos anos, mas que precisam nascer de novo. Tem muita gente que depois de ter nascido de novo, caiu, está em pecado, precisa de arrependimento, de voltar à prática das primeiras obras, de voltar à prática do primeiro amor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor Jesus disse aqui para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Amados, o homem natural, ele não vai herdar o reino de Deus. Vai herdar o reino de Deus, vai ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, somente o homem nascido da água e do Espírito Santo. O homem é espiritual, a mulher é espiritual. Glória a Jesus. O Senhor Jesus disse para o Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne. Você nasceu da sua mãe, você é natural, mas você precisa nascer de novo. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, entrar na sua vida, mudar a sua história, mudar a sua vida. Você precisa nascer de novo. Glória a Jesus. E para finalizarmos, nós vemos em todo esse texto, ou na vida de Nicodemos, 3 passos interessantes e importantes. Primeiro, que ele veio até Jesus. Foi o primeiro passo de Nicodemos. Ele veio até Jesus, e isso exigiu dele pelo menos 2 coisas. Primeiro, humildade. Segundo, coragem. Vamos até Jesus, irmãos? Querido, ele teve um encontro com Jesus aqui. Nós precisamos encontrar com Jesus todo dia. Todo dia você precisa ter um encontro com Jesus. Na sua casa, você, sua esposa, seus filhos, se encontrem com Jesus todo dia, lendo a Bíblia juntos, orando juntos, cantando ao Senhor juntos. A gente tem encontros com Jesus aqui na igreja também, na oração de manhã, 8h30 da manhã, na oração dos varões, na sexta-feira, 8 da noite, na quinta-feira, 8 da noite, nas vigílias aqui que nós temos na sexta-feira, antes da Santa Ceia. Nós temos aqui encontro com Jesus no culto da mocidade, nós temos encontro com Jesus aqui na escola dominical, nós temos encontro com Jesus aqui nos cultos à noite, nos domingos. Nós temos que encontrar com Jesus todos os dias. Mas, querido, a nossa vida também tem que mudar todos os dias. Glória a Jesus. Ele veio até Jesus. Segundo, depois do encontro que Nicodemos teve com Jesus, ele testificou de Jesus. Está escrito lá em João, no mesmo evangelho aqui, capítulo 7, versículos 50 e 51.
Estava uma discussão lá no Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 pessoas, 70 homens, mais o presidente, 71 pessoas. E aí eles estavam discutindo: como é que nós vamos fazer? Vamos matar ele? Falando de Jesus, precisamos arrumar um jeito de prender ele e mandar matá-lo, porque ele está arrebanhando o povo, precisamos matá-lo. E aí mandaram os guardas, olhem para mim por favor, mandaram os guardas até lá, para prender a Jesus. Estava no dia de uma grande festa lá em Jerusalém. Aí os guardas foram lá. Geralmente quando ia guarda assim, é de 10 para cima. A centúria 100. 10 aí, não sei se chamaria, no latim que chama tecúria, né? Não sei se eles chamavam assim, mas não fala quantos, mas foram soldados. E aí, os soldados foram lá e Jesus estava pregando. E Jesus estava lá pregando: se alguém tem sede, venha a mim, beba, porque todo aquele que vem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Capítulo 7, versículo 38 e 39 de João. E aí aqueles guardas lá ficaram extasiados, assim, maravilhados. E aí voltaram lá para o Sinédrio. Aí chegaram lá sem Jesus. E aí eles falaram: e aí, mas não trouxeram o homem não? Vocês foram lá para prendê-lo e não o trouxeram? E aí sabe o que os guardas falaram? Nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Glória a Deus. Nunca ouvimos alguém falar como ele. E aí continuou a discussão lá no Sinédrio. E aí o Nicodemos se levantou lá. Está lá no versículo 50 e 51 de capítulo 7 de João. Nicodemos se levantou e disse: nós poderemos matar alguém ou condenar alguém sem antes ouvi-lo? E aí, queridos, o pessoal do Sinédrio falou lá: uai, você também é crente agora? Você também é dos dele agora? Você também é lá da Galileia? Nós sabemos que da Galileia não vem nenhum profeta. Assim acontece muitas vezes conosco também. Até conversando com o André mesmo hoje, eu fui fazer uma visita na casa dele. Quantos crentes você converte, né? É crente agora ali lá no seu trabalho, fala: uai, agora você é irmão também? Agora você é Bíblia também? Agora você vai lá para a igreja também? Quantas piadinhas que a gente ouve. Mas eu quero dizer para vocês, novos convertidos, e para todos nós aqui: vamos ficar firmes, porque compensa testificar de Jesus, porque Ele é o Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz lá em Malaquias, que lá no dia do Senhor, naquele dia, se verá naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que crê em Deus e o que não crê em Deus. Lá naquele dia nós vamos receber a recompensa de ter servido o Senhor aqui, amém? Então, primeiro, Nicodemos veio até Jesus. Segundo, testificou de Jesus. E terceiro, cuidou de Jesus. Glória a Jesus. Eu já disse no começo, Jesus desceu, tiraram Jesus da cruz, tiraram o corpo de Jesus da cruz, e o Nicodemos, ele derramou perfume sobre o corpo de Jesus antes de sepultá-lo. Amados, olhem para mim por favor. Nós já fomos a Jesus, agora temos que continuar testificando de Jesus. Agora você está cuidando das coisas de Jesus? Cuidando das coisas de Jesus? Cuidar das coisas de Jesus é cuidar da sua palavra, é cuidar de nós mesmos, que testemunhamos a respeito dele, porque nós somos dele. A Bíblia diz que nós fomos comprados com alto preço. Tem o hino da harpa, o hino 5, ele diz lá: sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Glória a Deus. Eu choro quando eu canto assim, aquela história: sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, eu quero a tua graça,
pois de ti sempre sou. Glória a Jesus. Coloque isso de pé em nome de Jesus.